Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos nessa nossa casa de amor, de luz, de oração. Estreando hoje esse novo formato da colocação das cadeiras, para nós conseguirmos organizar de uma forma para receber mais pessoas, mantendo a distância necessária. Espero que todos estejam confortáveis. Então, para hoje, para o início dessa nossa reflexão, eu convido a todos para fechar os olhos do nosso corpo físico, sentando confortavelmente a sua cadeira, respirando fundo e levando o pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre Maior, agradecendo por esse momento de reflexão, de luz, de oração, onde todos nós viemos aqui buscar um pouquinho mais dos ensinamentos de Jesus, aliviar nossas dores, recarregar as nossas forças e que possamos todos nós sairmos daqui aliviados, abençoados e iluminados. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Então, meus queridos, para iniciar a reflexão dessa noite, eu trouxe uma pequena mensagem ditada por André Luiz a nosso querido Chico Xavier, que diz assim: acordemos. É sempre fácil examinar as consciências alheias, identificar os erros do próximo, opinar em questões que não nos dizem respeito, indicar as fraquezas dos semelhantes, educar os filhos do vizinho, reprovar as deficiências dos companheiros, corrigir os defeitos dos outros, aconselhar o caminho reto a quem passa, receitar paciência a quem sofre e retificar as más qualidades de quem segue conosco. Mas enquanto nos distraímos em tais excursões à distância de nós mesmos, não passamos de aprendizes que fogem levianos à verdade e à lição. Enquanto nos ausentamos do estudo de nossas próprias necessidades, olvidamos a aplicação dos princípios superiores que abraçamos na fé viva, somos simplesmente cegos do mundo interior, relegados à treva. Despertemos a nós mesmos, acordemos nossas energias mais profundas, para que o ensinamento do Cristo não seja para nós uma bênção que passa, sem proveito à nossa vida. Porque o infortúnio maior de todos, para a nossa alma eterna, é aquele que nos infelicita quando a graça do alto passa por nós em vão. Então, meus amigos, com essa linda mensagem, vamos iniciar a nossa reflexão, aproveitando todos os momentos aqui da nossa existência, para que nós possamos fazer de nós seres melhores, mais felizes, mais agradecidos, através do seguimento dos ensinamentos do Cristo. E como todos sabem, nós estamos estudando o nosso Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma sistematizada. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 13º, que fala assim: que não saiba a nossa mão esquerda o que dá a nossa mão direita. Esse princípio, esse capítulo, ele fala essencialmente da caridade, no seu princípio mais fundamental, que é fazer o bem pelo bem. Fazer o bem sem esperar algo em troca. Porque de outra forma, seria comércio, barganha, negócio, qualquer coisa menos caridade. Então, nós conseguimos dessa forma perceber a importância desse sentimento caridade em nossa vida. A significância desse atributo, dessa atitude na nossa caminhada. Nós temos um ajudante aqui hoje, deixa ele
deixar. Só tenho medo do ventilador. Então, meus queridos, para nós iniciarmos hoje, nós vamos dar continuidade a partir da parte 17 até a 20, iniciando falando um pouquinho sobre a piedade. E a gente pensa, o que é a piedade? Parece algo piegas, algo, né, que tem uma conotação às vezes meio sem graça, meio cômica, mas não é isso. O dicionário nos diz que a piedade, ela é a compaixão, um sentimento de dó, um sentimento de misericórdia, um sentimento de compaixão mesmo pelo sofrimento alheio, pelo sofrimento do outro, comiseração. E o que o Evangelho nos diz? O nosso manual, nós vamos ler um pedacinho. Essa parte aqui foi ditada por Miguel, pelo Espírito Miguel, em Bordeaux, na França, no ano de 1862. Faz muito tempo, mas ainda é muito atual. E diz assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Então a piedade, ela é um sentimento que nos aproxima dos anjos, nos aproxima da divindade, do alto. E por que será? Porque é um sentimento que nos afasta do orgulho e do egoísmo. É um sentimento que nos faz compreender a dor alheia, olhar para o outro. É aquele sentimento que nos torna mais humildes, porque nos conduz ao amor ao nosso próximo. Seja o nosso próximo mais próximo, seja o nosso próximo mais distante. É um sentimento que nos comove diante dos sofrimentos alheios. E quantos sofrimentos a gente tem visto. Sempre nesse momento também, quanta coisa acontecendo. Esse sentimento de piedade, ele nos impele a estender as nossas mãos. Ele nos impele a sermos bondosos. E assim, outra coisa, a piedade, ela significa, então, sofrer com alguém ou por alguém. Significa se aproximar do sofrimento alheio. E como naturalmente nós costumamos correr do sofrimento, não é mesmo? A gente não quer ver muito sofrimento. Então, a piedade, por isso, às vezes ela pode nos parecer um pouco incômoda. Porque a gente não quer muito ter contato, porque a gente pode pensar, eu já tenho os meus sofrimentos. Ainda eu vou olhar para o sofrimento do próximo. Parece que fica muito pesado, não é mesmo? Mas assim, se nós somarmos isso, a indiferença que se vê no coração humano, quanto ao que se passa, né, com o outro, essa indiferença da vida alheia, nós teremos
cada vez mais nos distanciando da piedade. Porque a indiferença, ela é o principal inimigo da piedade. A indiferença, ela nos distancia desse sentimento. Porque muitas vezes é mais fácil a gente passar, olhar o sofrimento e fazer de conta que não viu. E seguir a nossa vida. É mais fácil a gente ser indiferente. Por quê? Porque a gente tem medo de sofrer mais. Porém, ao compreender melhor essa virtude, nós veremos que nós fazendo o benefício, nós sermos bondosos, né, não significa que a gente vai pegar essa dor do outro para nós. Significa que a gente vai auxiliá-lo. Então nós não vamos aumentar a nossa dor. Nós vamos diminuir a dor do próximo. Então compartilhar do sentimento, do sofrimento do outro não significa que a gente vai aprovar o que o outro fez, ou compartilhar suas razões, ou sejam elas boas ou más, qual é o motivo que ele está sofrendo. Não, nós só vamos lá ser úteis. É como se a gente simplesmente recusar-se a considerar um sofrimento algo indiferente. Ou então eu ver um irmão e pensar que ele é uma coisa, ele é uma pessoa, é um ser humano, é alguém que está passando uma necessidade que poderia ser eu, poderia ser meu irmão, poderia ser alguém da minha família, mas é aquela pessoa que está passando por uma necessidade. E a compaixão, a piedade, ela é contrária à crueldade. Porque o que é a crueldade, meus irmãos? A crueldade é a pessoa quando se regozija com o sofrimento ali. O cruel, ele se satisfaz, ele fica feliz de ver o outro sofrer. Isso é crueldade. É fazer o outro sofrer, ou é ver o sofrimento do outro, é pisar no outro e sentir-se melhor do que o outro. Isso é crueldade. É algo que nos afasta da piedade, é o contrário da piedade. E ainda o egoísmo, que é não se preocupar com o outro, se preocupar apenas consigo. Então, a piedade é um sentimento, é um pensamento, é algo mental que começa na nossa mente e que a gente consegue desejar que os outros se livrem do sofrimento. Porque isso está associado no ser humano, a nossa centelha divina, como se nós tivéssemos, quando a gente se aproxima da piedade, como se a gente tivesse um compromisso, uma responsabilidade em cuidar um dos outros. Porque nós somos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai. A verdadeira compaixão tem por base o raciocínio de que todo ser humano tem o desejo inato de ser feliz e de superar o sofrimento exatamente como nós. E exatamente como nós, ele tem o direito de realizar essa aspiração fundamental. E para nós conseguirmos chegar na prática do sentimento da piedade, tem uma ferramenta muito importante, que é a empatia. A empatia é quando nós nos colocamos no lugar do outro. Quando a gente olha para o nosso irmão e se coloca na situação dele, na condição psicológica que nos permite sentir como o outro sente, como eu sentiria se estivesse naquela situação. É uma circunstância experimentada pela outra pessoa, a partir da perspectiva do outro. Então a empatia é o primeiro passo para a piedade. Quando eu vejo um irmão caído numa rua, de repente eu passe por ele, eu sinto a compaixão. Mas aí a gente pode perguntar, não posso fazer nada por ele. Mas nós podemos lembrar, meus irmãos, que a piedade, a prática da piedade é a caridade. E lembrem-se que nós aqui estudamos muitas vezes que nós temos diversas formas de praticar a caridade. Nós temos 2 tipos de caridade: a caridade moral e a caridade material.
A caridade moral consiste em darmos algo nosso, do nosso sentimento, do nosso ser. Pode ser um abraço, pode ser uma conversa, pode ser um ouvido, pode ser qualquer coisa que venha de nós, a nossa paciência, né? Algo nosso. E a caridade material é quando ela fala em valores. Por exemplo, a gente levar alimentos para alguém, a gente pagar a conta de luz de alguém, a gente auxiliar de alguma forma que envolva dinheiro. A gente dar uma carona, a gente trazer doces para as crianças quando a gente faz uma campanha aqui, por exemplo, do Natal, trazer brinquedos. É uma caridade material, que muitas vezes ela é mais fácil do que a própria caridade moral. Porque eu vou lá numa loja, compro algumas coisinhas e trago aqui, pronto, está feito. Mas a caridade moral não. A caridade moral, muitas vezes, eu tenho que exercitar a minha paciência. Eu tenho que deixar de ser nervoso para ser calmo, para ouvir aquela pessoa. Ou eu tenho que perdoar, que também é uma caridade moral. E ainda nós temos... quando eu passo por uma pessoa, voltando àquele exemplo, talvez eu não consiga levantar aquela pessoa de lá, mas o que eu posso fazer por ela, então? Eu posso fazer uma oração. Eu posso fazer uma oração, que também é uma grande caridade. Nós podemos fazer caridade por pensamentos, pensando que alguém possa ir bem. A gente sabe que aquela pessoa está começando um trabalho novo. E eu, por pensamento, eu envio uma energia boa para ela, desejando que ela comece bem, que ela vá bem nesse trabalho, que ela goste, que ela prospere naquele novo trabalho, que ela se identifique, que ela produza, que seja feliz. Eu estou enviando um pensamento bom. O pensamento é energia, e aquilo vai rapidinho lá para essa pessoa, né? Então, isso é uma caridade. Ou então, alguém me conta que vai fazer um procedimento cirúrgico, né? Eu desejo que essa pessoa vá bem, mas eu realmente desejo do fundo do meu coração, né? Eu envio um pensamento bom para ela. Isso é uma caridade. Por ações é o que a gente falou agora. E oração, fazer prece, gente, é uma forma muito forte de fazer caridade, porque a prece é quando a gente se liga ao alto. E se a gente faz uma prece por uma pessoa, essa pessoa vai receber. Nos livros de André Luiz, tem aquela série A Vida no Mundo Espiritual, são 13 livros, que a primeira todo mundo conhece, que é o Nosso Lar. Lá André Luiz relata como é que a vida funciona no mundo espiritual, como é que eles fazem os socorros, como que a oração chega até a espiritualidade superior e se transforma em energia para eles ajudarem, auxiliarem as pessoas necessitadas. Muito bem. E muitos relatos lá que uma mãe fez oração por um filho. E aí, o que acontece? Esses mensageiros espirituais vêm auxiliar aquele filho através da oração daquela mãe. Muitas vezes, um amigo faz oração e pede pelo outro e é atendido. Então, a oração é a ferramenta, é a melhor ferramenta que a gente pode ter para melhorar tudo na nossa vida. Uns fazendo preces pelos outros, fazendo preces por nós mesmos, também estaremos sendo caridosos conosco, fazendo preces para proteger o nosso lar, nosso local de trabalho, os nossos colegas. Isso tudo são formas de nós estarmos praticando a caridade. Então, meus irmãos, quando a gente vê alguém na rua caído, talvez a gente não tenha como erguer aquela pessoa, como fazer algo por ela, mas uma oração todos nós podemos fazer. Desejar que Deus abençoe, que de alguma forma aquela pessoa consiga sair daquilo, porque é nosso irmão. Todos somos filhos de Deus. Ele é nosso irmão também. Então nós não podemos simplesmente passar despercebidos pelos sofrimentos alheios. Se tem alguém ao nosso lado precisando de uma ajuda e a gente tem como ajudar, meus irmãos, vamos ajudar.
Vamos ter piedade, vamos nos apiedar, vamos colocar o nosso coração a serviço da luz. O nosso coração está cheio de coisa boa. Nós somos filhos de Deus. Então vamos extrapolar esse amor. Vamos colocar esse amor em ação. Vamos praticar a caridade. Vamos operar como mensageiros de Deus, aliviando as dores dos nossos irmãos na medida que a gente pode. Sempre, todos os dias, nós temos muitas oportunidades de fazermos o bem. Quando a gente vê hoje alguém que está doente, né? As pessoas que estão com Covid, de repente estão isoladas, né? Se a gente puder levar lá, a pessoa não pode ir no mercado comprar alguma coisa, que a gente possa levar para ela, a gente possa se colocar à disposição. Tem tantas formas, meus irmãos, tantas e tantas. Mesmo a nossa família, né? Se tem, hoje, de repente, é um irmão, amanhã pode ser eu que esteja precisando. A vida é cíclica. Hoje são uns, amanhã são os outros. E depois de amanhã pode ser nós. Né? Então, que nós possamos nos apiedar dos nossos irmãos, dos nossos próximos mais próximos e dos nossos próximos mais distantes. E além disso, meus queridos, nós também nos é fundamental lembrar do não julgamento. Porque quando nós nos colocamos no lugar do outro, né, quando nós temos empatia por alguém, nós não devemos julgar as atitudes dessa pessoa, dizendo como na mensagem inicial, né, se eu fosse assim, eu ia educar daquele jeito, eu faria assim. Porque talvez se eu estivesse no lugar do outro, talvez até a minha atitude seria pior. Quem que garante? A gente não conhece as entranhas dos sofrimentos dos nossos irmãos. A gente não conhece todo o sofrimento, todo o seu histórico, o que fez a pessoa chegar nessa situação. A gente não sabe. Por isso a gente não pode julgar. E de repente eu posso pensar, aquela pessoa está precisando de ajuda, mas fez tudo errado. Fez isso, fez aquilo outro, eu não vou ajudar. Não cabe a nós julgar, meus irmãos, cabe a Deus, cabe à vida. É a vida que vai dizer, não somos nós. Façamos nós a nossa parte. O que o irmão fizer com aquilo que a gente fizer para ele já é um problema dele. A minha parte vai daqui até o auxílio. Então, que o julgamento, nós nunca teremos essas condições profundas, né, de saber situações verdadeiras de cada um. Só Deus tem acesso a todas as nossas informações, porque nós também não gostaríamos de ser julgados pelos nossos atos. Então, deixamos isso para Deus, para a vida, que ela é uma sábia, né? A vida é sábia, ela sempre vai saber dar as respostas certas para as atitudes exatas. Ainda, meus irmãos, na sequência desse evangelho, tem assim, benefícios pagos com a ingratidão. E tem uma pergunta: que se deve pensar dos que, recebendo ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? E a resposta é a seguinte: nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E se o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Então, quando a gente faz algo para alguém, esperando algo em troca, não é caridade. Tem muito a ver com orgulho, tem muito a ver com esperar, eu vou fazer tal coisa para esperar um reconhecimento, para me dizer, essa fulano é boazinho, o Beltrano, nossa, como aquele homem é bom, né? Faz o bem. Aí a pessoa fica toda feliz de ouvir isso. Então, o seu ganho já é esse. O seu ganho é polir, né, o seu ego. Mas quando a gente quer os ganhos de Deus, o negócio é nosso com Deus. Nosso com Deus. Né? Não vamos esperar reconhecimentos.
Porque aquele que procura, ainda diz assim, ó, aquele que procura na terra a recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá um apreço àquele que não o busca no mundo. E aí, meus irmãos, nós voltamos ao princípio fundamental da caridade que falamos no início, que é fazer o bem pelo bem. E sempre nós teremos recompensas. A bem da verdade, nós sempre teremos recompensas, porque fazendo o bem, nós seremos sempre os primeiros beneficiados. Porque esse sentimento do bem vai nascer em nosso coração. E aí, o que nós teremos quando a gente faz um bem? Lembre, eu tenho certeza que cada um de vocês já fez muitos benefícios aos outros. O que a gente sente? Nós sentimos alegria, nós sentimos um bem-estar, nós sentimos algo maravilhoso dentro de nós. É a energia do bem se fazendo presente na nossa vida. Nos trará força, nos trará saúde, nos trará imunidade, enfim, bênçãos das mais diversas e muitas vezes vindas de onde nós menos esperamos. Porque as boas plantações sempre darão bons frutos. Precisamos recompensa melhor do que essa? Não, né, meus irmãos? Porque a gente está aqui nesse mundo não é por acaso. Estamos aqui para nos ajudar, para nos apiedar um dos outros, para nos cuidar, não é mesmo? É para isso que nós viemos aqui, para crescer juntos. E na sequência do Evangelho ainda fala sobre a beneficência exclusiva, ou seja, é correto nós beneficiarmos ou sermos bons apenas para aqueles que são igual a nós? Por exemplo, eu vou fazer o bem só para aquele que é da mesma religião, eu vou fazer o bem só para aquele que é do meu círculo de amigos, ou do mesmo time de futebol, eu vou fazer o bem só para esse, só para aquele. É correto isso, meus irmãos? O Evangelho nos fala que não. Que nós temos que fazer o bem sem olhar a quem, a qualquer um que seja. E aí vem até um exemplo, eu acho que todos conhecem aquela passagem que tem em Lucas, do bom samaritano, né? Que teve um senhor que foi roubado, que foi deixado caído no meio da estrada, e passou um sacerdote, olhou e nada fez para cuidar dele, para ajudar. Aí passou um outro, nada fez também, que era da mesma religião que ele. Em seguida passou um samaritano, que vinha da Samaria. E o que ele fez? Ele foi lá, cuidou das feridas do homem, o levou lá para uma pensão, deixou lá, pagou para o dono da pensão cuidar dele, e se tivesse mais alguma despesa, na volta ele pagaria. E ele era da mesma religião? Não. E qual é o problema? Foi o bom samaritano, foi ele que auxiliou o homem que estava caído na estrada. Essa historinha é conhecida de todos. Que possamos nós também ser os bons samaritanos que andam pelas ruas. Os bons samaritanos que andam pelos locais de trabalho, que andam pela vida. Que possamos nós dar testemunhos dos filhos de Deus que nós somos. Que possamos, meus queridos irmãos, aprendermos a importância da verdadeira caridade em nossa vida. Ninguém cresce sozinho. Ninguém aprende sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Nós estamos aqui todos juntos. Faria sentido estar aqui falando sozinho? Faria sentido a gente não ter ninguém, ter uma família? A gente tem um pai, a gente tem uma mãe. Não é mesmo? Nós temos amigos. Nós temos colegas, nós temos esse grupo tão lindo e maravilhoso aqui. Estamos aqui por acaso? Estamos aqui buscando o ensinamento de Deus, de Jesus. Estamos aqui todos nos ajudando. Aprendemos aqui todos os dias uns com os outros. Não é mesmo? Então que possamos nós sermos os bons samaritanos, que possamos exercer a piedade e o auxílio por onde passarmos. Que sejamos luz aonde quer que Deus nos coloque. E é essa, meus queridos, a mensagem, a reflexão dessa noite. Eu convido todos a abrir o coração,
abrir o coração e deixar o bem fazer morada, para que a alegria, para que o sorriso venha também do coração. E como mensagem final, eu trago uma poesia de Casimiro Cunha, ditada por Chico Xavier, que diz: regras de paz. Regras de paz. Se queres felicidade, apoio, harmonia e luz, atende às indicações de nosso Senhor Jesus. Começa o dia pensando no que o dever determina e roga em prece o roteiro da providência divina. Ergue-te cedo e se falas, fala a palavra do bem. Auxilia quem te ouça, não penses mal de ninguém. Se existe algum desarranjo em teu distrito de ação, conserta sem reclamar, não te lamentes em vão. Trabalha quanto puderes, que o trabalho é vida, em suma. O tempo, igual para todos, não para de forma alguma. Se alguém te ofende, perdoa. Quem de nós não pode errar? Não há quem colha perdão se não souber perdoar. Trilhando a estrada sombria, de prova, rixa e pesar, acende a luz da concórdia e ajuda sem perguntar. Problemas, dificuldades, aprendamos dia a dia, que a bondade tudo entende, quem serve não se transvia. Onde a tristeza se espalha e a vida se ilude ou cansa, se caridade, consolo, serenidade e esperança. E chegando cada noite, por sobre os caminhos teus, dormirás tranquilamente na bênção do amor de Deus. Então, meus irmãos, depois desta mensagem, vamos fechar novamente os nossos olhos, agradecendo a Deus Pai por esse momento, onde nós aqui sentados, mas a espiritualidade que nunca para, está trabalhando em nós, nos curando, nos protegendo, nos abençoando, tirando do nosso ser toda e qualquer negatividade, colocando no lugar a luz da verdade. Vamos agradecer e pedir que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada, Senhor, que assim seja.